orar, vamos falar com Deus nessa noite. Amém? Noite especial, noite de oração, noite de clamor. Nós sabemos que temos muito que orar, muito que clamar ao Senhor. Amém? E Deus responde, eu tenho certeza que Deus responde as nossas orações, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Vamos pedir a bênção do Senhor neste momento, nesta palavra. Semana passada eu comentei algo, antes de nós orarmos, sobre, os irmãos, não sei se os irmãos compreenderam quando eu disse semana passada, terça passada, que a bênção do nosso culto é meio a meio, 50% depende de mim, 50% depende de Deus. Lembra disso que eu comentei? Amém? E hoje eu vou mostrar biblicamente para você entender quando a gente fala, o reino espiritual ele não é discernido na carne. Você nunca vai discernir o reino espiritual na carne, você nunca vai conseguir, você não tem como, é impossível, amém? Você ter um discernimento espiritual daquilo que Deus quer para você. Pastor, o que é ter um discernimento espiritual? Discernimento espiritual é você ter a compreensão daquilo que Deus verdadeiramente quer para você, amém? É você entender a vontade de Deus para a sua vida, é você entender como Deus quer e o que Deus quer que a gente faça e como Deus quer que a gente viva. Sabe que domingo eu participei de um culto, fui convidado para estar no culto domingo de manhã, em homenagem aos pais, lá na igreja que a minha sogra está indo, e eu fui. O pastor estava ministrando, Deus estava falando no meu coração, e falando sobre as bem-aventuranças, do Senhor, e comecei a procurar na Bíblia, todas as bem-aventuranças, e olha que interessante, todas as bem-aventuranças, olha que interessante, irmão Júlio, todas as bem-aventuranças dependem de mim. A gente acha que para ser abençoado é só depender de Deus. Não! Mentiram para você. Por isso que eu não gosto do pastor Anderson, porque ele diz que eu tenho que fazer coisas, eu tenho que agir também, eu tenho que... Mas é a verdade. Eu não vim aqui para dizer para você que Deus vai fazer tudo e você não vai fazer nada. Um casamento é uma aliança, e uma aliança funciona, as irmãs que estão aí, um casamento funciona onde um lado só funciona? Não. É impossível. Casamento é um relacionamento de mão dupla. O esposo faz a parte dele e a esposa faz a sua parte, amém? Então, só que para mim entender isso, eu preciso ser espiritual, amém? Porque o reino de Deus, ele é discernido de uma maneira espiritual somente, não tem outra maneira, tá bom? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Eu oro pela tua igreja que aqui está. Pai, nós sabemos que o teu reino é espírito, porque a tua palavra diz lá no livro de João que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, Senhor. É impossível dar uma verdadeira adoração ao Senhor se não for espiritual, se não for voltada e ligada ao teu espírito. Por isso, Senhor, que o Senhor fala, muitos louvam a ti só de boca, porém o coração está longe. Mas nesta noite eu te peço, Pai, eu não peço ouro, eu não peço prata, mas eu peço aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou nas Escrituras. Pai, enchei-vos do teu Espírito Santo, para que a gente possa amadurecer, para que esta igreja possa crescer, não de uma maneira numérica, Pai, mas que esta igreja possa crescer de uma maneira espiritual, em nome do Senhor Jesus, porque, Senhor, quando a tua igreja crescer espiritualmente, nada abala ela, Senhor. Pode soprar os ventos, pode vir as águas e bater com força, mas esta igreja permanece de pé, porque ela está firmada na rocha, na tua verdade. Ela é uma igreja espiritual, Pai. Então eu te peço nesta noite, venha, Senhor Deus amado, nos tocar, Pai, nos moldar segundo o teu querer e a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Vamos lá então. Eu vou só dar essa introdução para você entender, quando a gente fala que o reino de Deus é espírito e a gente não consegue entender a palavra do Senhor se não for pelo lado espiritual. Paulo, na carta aos Romanos, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que quando ele era carnal, ele não conseguia obedecer o quê? Os mandamentos do Senhor. Ele até sabia que a palavra de Deus era boa, ele até sabia que aqueles mandamentos eram bons,
mas ele não conseguia obedecer porque ele era o quê? Ele era um homem carnal. Amém? Mas quando de carnal ele passou a um homem espiritual, como foi? No dia que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. O irmão Júlio abriu com uma pergunta, né? Todo mundo quer a salvação, nós buscamos a salvação, e a salvação é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a rocha, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Amém? E para nós enxergarmos esse caminho, essa salvação, essa verdade, eu preciso ser um homem e uma mulher espiritual. E quando eu falo aqui de ser um homem e uma mulher espiritual, não estou falando de dons espirituais. Nós confundimos muito isso, irmão Pai, que achamos que muitas vezes ser espiritual é ter manifestações de dons, mas não é. Nem toda manifestação ela é do Espírito Santo. Nem toda manifestação prova que aquela pessoa é espiritual. Por quê, pastor? Porque os frutos do Espírito não tem nada a ver com manifestação de dom. Mateus 7, por isso que Mateus 7 diz: naquele dia muitos chegarão e farão o quê? Eu profetizei, eu orei em línguas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O Senhor vai falar o quê? Não te conheço. Então, ser um homem espiritual e ser uma mulher espiritual não é o quanto você ora em línguas estranhas, não é o quanto você profetiza, não é o quanto você entende. Ser um homem e ser uma mulher espiritual tem tudo a ver com o quanto você entende, ouve e obedece a Deus. Amém. Glória a Deus. Você pegou isso? Ser um homem ou mulher espiritual enquanto você entende, enquanto você ouve, enquanto você obedece a Deus. Porque a nossa pele é racional. Eu tenho visto muito andado por aí, eu tenho visto tantas coisas que o povo faz e nem entende, mas é do Espírito. Será que é mesmo? Entendeu, meu irmão? Então você tem que ter, um homem ou uma mulher espiritual, ele entende as coisas do Espírito. O mundo não nos entende. Amém? Tanto é que quando Moisés chega, voltando agora no livro de Êxodo, quando Moisés chega no capítulo 7 e diga: olha, deixe nós ir. Aí o faraó teve uma ideia: não, façam um sacrifício ao Senhor aqui mesmo, vocês não precisam ir para lá. Aí o que Moisés disse? Não, vocês vão se escandalizar. O que nós vamos sacrificar, o nosso sacrifício a Deus, vocês egípcios não vão entender. Não vão entender. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Muitas das vezes o nosso verdadeiro sacrifício a Deus, ele não é compreendido lá fora. Porque o nosso sacrifício, pastor, qual é o maior sacrifício de Deus que agrada a Deus? É a obediência. Então o mundo não compreende a vida de um homem e de uma mulher espiritual, porque nós decidimos obedecer a Deus. Quando o mundo diz, tenha 3, 4 mulheres, você diz: não, eu quero só uma e vou morrer com ela, vou envelhecer ao lado dela. Quando o mundo diz: não, mas todo mundo rouba, todo mundo engana, todo mundo trapaceia. Não, mas eu serei justo e honesto. Amado, ser um homem, ser uma mulher espiritual é andar na contramão de um sistema. Você jamais poderá dizer que você é um homem ou uma mulher espiritual se você se assimila ao mundo, se as tuas atitudes são parecidas, semelhantes, se os teus pensamentos, se as tuas palavras são semelhantes ao mundo. Amado, no mundo nós seremos taxados por bonitos, maravilhosos, esplêndidos, sábios. Não, meu irmão, a Bíblia diz que nós seremos taxados por loucos, porque nós estamos na contramão de um sistema. Amém? E por isso que Moisés disse: não, vocês não vão entender nada, vocês vão ficar escandalizados. E eu provo isso para você. Lembra de Jesus quando chegaram e perguntaram para Jesus a respeito do divórcio, que hoje está se tornando normal dentro das igrejas? Pastor casado já 3ª, 4ª vez. Por que isso, pastor? Jesus chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, e o divórcio? Nos fala, o que você pensa sobre isso? Bom,
falar para vocês. Aí ele foi aonde? Ele foi segundo a mentalidade do mundo? Ele foi segundo os psicólogos ensinavam? Foi segundo a terapia? Não, ele foi lá segundo a palavra do Senhor. Lá no começo Deus disse. Você entende o que é ser um homem e uma mulher espiritual? É alguém que toma a sua palavra, o seu conselho, a sua direção, segundo as Escrituras. A minha menina, quem assistiu o nosso podcast que nós fizemos especial Dia dos Pais, a menina disse uma coisa assim: pai, uma das coisas que às vezes eu fico bravo com o pai. E foi bem legal, se você não assistiu foi bacana, foi um abrir coração de filho para pai, a gente conversou, um bate-papo, e assim, porque muitas vezes eu estou conversando com o pai e o pai diz, mas segundo as Escrituras, mas segundo a palavra de Deus, não, mas Por quê, meu irmão? Porque o homem espiritual, ele anda naquilo que o torna espiritual. E o que o torna espiritual? É a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O homem espiritual, ele não anda segundo o pensamento do mundo. Ele vai contra. Então Jesus deu a resposta: olha, lá no princípio não era assim. Deus estabeleceu homem e mulher. E Deus disse, né? Até que a morte deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á e ambos tornarão uma só carne, e até que a morte separe. A Bíblia diz que eles ficaram o quê? Escandalizados com o que Jesus falou. Por quê? Por que eles se escandalizaram? Por que tem crente na igreja que fica escandalizado com a pregação do pastor? Mas não sei, mas eu acho que não é assim. Mesmo o pastor mostrando a Bíblia, mesmo o pastor provando as Escrituras. Por que, meu irmão? Porque ele é carnal e o homem carnal não decide as Escrituras. Ele pensa segundo o quê? A carne. Ele pensa segundo... E a carne está ligada ao quê? A carne está ligada ao mundo. Então ele pensa segundo o quê? O raciocínio do tempo que ele está vivendo, da geração que ele está vivendo. Por isso que hoje nós já temos até igreja para trans, igreja para homo, igreja para isso, porque... E tem muitas... Porque as pessoas estão pensando agora segundo o quê? Segundo o pensamento do mundo, não é segundo as Escrituras. Por isso que tem muito pastor defendendo o divórcio. Por quê? Porque no seu coração ele já divorciou e ele tem, se não der certo o caso novo, se a minha ficar velha, faz uma mais nova. Então ele vai defender mesmo que as Escrituras sejam contra. Você está entendendo? Porque ele anda segundo a mentalidade do mundo. O homem espiritual, ele não anda segundo, ele vai contra. Ele muitas vezes ele vai ser odiado. O homem espiritual muitas vezes, na maioria das suas vezes, ele vai ser incompreendido. Jesus era incompreendido. Sim ou não? Ou acho que Jesus sempre foi compreendido? Não. Só estuda a vida de Jesus. O grande problema da igreja hoje é que nós conhecemos a vida dos nossos influencers e não conhecemos a vida do nosso Salvador. Conhecemos a vida dos famosos e não conhecemos a vida daquele que foi recusado, que é Jesus Cristo pela humanidade. Pouco conhecemos a vida de Jesus, como Jesus pensava a respeito disso, como Jesus pensava a respeito daquilo, como Jesus ensina como eu deveria andar, falar, agir, como deveria ser a igreja de Jesus. Porque o homem espiritual tem uma característica: ele é guiado pelo Espírito. Romanos 8 diz: todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, esse é filho de Deus. E o Espírito Santo de Deus jamais vai te guiar contra aquilo que ele escreveu. Jamais ele vai te guiar contra aquilo que ele mesmo inspirou, que ele diz. Como pode, meu irmão? Como pode nós vivemos uma geração que se diz irmão pai espiritual e vai contra as próprias Escrituras? Você diz, não, mas aqui meu irmão está na Bíblia. Não, mas o meu pastor disse isso. Mas a minha igreja disse isso. Aí eu pergunto, tá, mas e o bom pastor, o que ele falou? E o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, qual que vale mais para você? O homem espiritual, ele se importa com aquilo que Jesus pensa, aquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus acha, aquilo que Jesus disse. Mas o homem carnal não.
Ele se importa com a sociedade, ele se importa com o seu eu, ele se importa com a sua aparência, ele se importa com a sua popularidade. Ele não quer ser cancelado. Vivemos uma geração, sabe qual é o medo da geração atual? Eu estava pesquisando sobre isso. É ser medo, exatamente, pastor. O medo é ser cancelado. Eu tenho medo de ser cancelado pelos meus amigos, eu tenho medo de ser cancelado pela minha igreja, eu tenho medo de ser cancelado pelo meu pastor, eu tenho medo de ser cancelado pelas redes sociais, eu tenho medo por isso, meu irmão, que nós estamos vivendo uma geração politicamente correta, mas errada nas escrituras, politicamente correta, mas totalmente errado nos princípios de Deus. Porque eu tenho medo de ser cancelado, eu tenho medo de ser visto como um pastor, como é que me chamam? Eu sou polêmico. Eu não sou polêmico, eu só toco naquele assunto que o teu pastor esconde de você. Eu só falo aqueles assuntos que os falsos pastores covardes ou aqueles que não querem porque não têm conhecimento não falam. E eu não falo isso bravo e nem raivoso aqui, eu falo isso triste. Como a pastora falou, né? Pastor, não deve estar bravo. Eu não estou bravo aqui, meu irmão. Eu estou triste. Estou decepcionado. Todo dia eu digo para Deus, Senhor, eu estou triste, Senhor. Eu estou decepcionado com a geração, com o tempo que nós estamos vivendo. Eu estou frustrado com esta igreja, não com o Senhor. Por que eu não estou frustrado com o Senhor? Porque Ele deixou tudo escrito nas Escrituras. Amém. Ele avisou tudo isso. Amém? Amém. Vamos lá então? Bom, vamos para o texto. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 13 ao 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13 ao 16. Eu poderia pegar tantos textos bonitos e fofinhos da Bíblia aqui para você. Ontem eu estava ouvindo uma live, meu irmão, não era uma live, era uma coisa linda, de textos bonitos, para deixar o teu ego inflado, para deixar você louco de faceiro, mas a gente sabe que na realidade não é assim. A realidade não é essa. Estava assistindo aquela live, eu mostrei para minha esposa, eu digo, olha que coisa linda, é uma frase aqui da outra, coisa bonita, mas a gente sabe que essa não é a realidade. A gente sabe que tem muitas pessoas na igreja padecendo miseravelmente. Não estou falando de financeiramente aqui. Até porque, meu irmão, o financeiro não denota nada. A Bíblia diz no livro de Apocalipse para a igreja mais rica que eles eram miseráveis. Padecendo emocionalmente, padecendo espiritualmente, casamentos destruídos. E a gente continua com aquelas pregações, pastores, parem com isso. Parem de usar esses textos de que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo se a igreja fizer certo. Vai dar tudo certo para aquele casamento se eles fizerem o que é certo. Vai dar tudo certo se eu seguir o caminho certo. Não adianta eu ficar aqui na frente e pegar um monte de jargão. E eu conheço esses jargões porque eu fiz teologia. E eu começar a citar esses jargões bonitos, esses textos bonitos para vocês. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Então, meu irmão, por que tem gente perdendo na igreja? Por que tem gente fracassada na igreja? Ai, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então por que tem gente faltando tudo? Você entende, meu irmão? Para com isso, por favor. Para de iludir a igreja. Para de matar a noiva do Senhor. Porque tem muitas pessoas agindo Deus, quem impedirá? Mas tem famílias sendo destruídas pelo diabo. O problema não é Deus, o problema é que essa família precisa ser consertada, essa família precisa ser reorganizada. Existem valores e princípios que precisam ser estabelecidos. Eu aprendi na minha vida que nem tudo é milagre, nem tudo é demônio. Muitas das coisas é só falta de princípios e preceitos. Tem muitas coisas que Deus diz, olha, siga os meus princípios, os meus preceitos, os meus mandamentos. Quando Deus disse para Josué,
tem de bom ânimo, de seguir tudo conforme as ordenanças que eu vos tenho dado, e tu serás bem sucedido. Salmo 128 diz: o homem que teme ao Senhor, esse será bem sucedido. Mas ninguém ensina mais o que é temor. A gente fala que vai prosperar, que vai crescer, que vai isso, mas os princípios. Vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo se eu fizer segundo Deus me ordenar. Ele disse para Josué: Josué, se tu me obedeceres, tudo aquilo que eu prometi ao teu Senhor Moisés, eu vou realizar na tua vida. Você entende, meu irmão? Essa é a realidade das Escrituras, e essa é a realidade da igreja. Porque tem um monte de pessoas doentes emocionalmente na igreja, porque não guardam o seu coração, não guardam sua mente. Mas eu poderia aqui bombardear vocês com um monte de textos ilusórios, porque todo texto fora de um contexto é um pretexto de uma heresia. Eu poderia dizer que vai dar tudo, vocês vão vencer. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tá, meu irmão, então explica para aquela pessoa que está fracassada, por que ela não venceu, mas ela crê em Jesus. A questão não é crer em Jesus, porque até o diabo crê em Jesus. A questão é obedecer Jesus. A questão é seguir os mandamentos de Jesus. Jesus fala isso muito claro em Mateus 7, é o texto que menos se prega nas igrejas. Aquele que ouve e pratica, esse é considerado um homem prudente. Esse edificou a sua casa sobre a rocha. Sabe o que é a rocha? A rocha é Jesus, a rocha é os ensinamentos de Jesus, a rocha é a palavra da verdade. Jesus disse: vai soprar os ventos. O vento sopra tanto para quem está firme na rocha quanto para quem está na areia. Mas sabe qual é a diferença? É que quem está na rocha é inabalável. Sopra o impacto, mas não retrocede. Sopra o impacto, mas não cai, porque ele está firme na rocha. Ele está firme numa rocha, não está firme numa igreja, porque tem todos os dias um monte de gente dentro das igrejas caindo, sendo destruídas, porque estão firmes em muitas outras coisas do seu pastor, na sua igreja, nisso ou naquilo, não nos preceitos. Muitas pessoas estão dizendo: Jesus te ama, Jesus me ama, eu sei que Ele me ama. Mas agora a pergunta é: e você ama Jesus? Eu amo. Então você entende que Jesus diz em João 15: aquele que me ama, pratica os meus mandamentos, e esse também será amado pelo meu Pai. Você está entendendo? Quer dizer, que se eu não pratico, irmão, os mandamentos do Senhor, eu não sou amado por Deus. Não, pastor, Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo, mas a própria palavra diz: eu amo quem me ama. Então temos que parar de pregar essas mentiras. Esse é o problema. O amor de Deus está disponível a todos que se achegarem a Ele através de Jesus Cristo. Mas existe uma ira vindoura, que para aquele que não se achegar a Ele através de Jesus Cristo e não o amar, estará debaixo dessa ira. Isso não se prega mais na igreja, isso não se fala mais. Para, meu irmão, para de chegar e dizer para ela: Jesus te ama. Fala para ela: meu irmão, Jesus morreu pelos teus pecados e Ele não quer que você seja destruído. Se arrependa. Jesus te amou tanto que Ele está te dando a oportunidade de você pedir perdão e os seus pecados serem perdoados através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Isso é evangelismo. Porque se eu chegar para uma pessoa que está atolada no pecado e dizer para ela: Jesus te ama, ela vai continuar atolada no pecado. Mas se eu disser para ela: Jesus te ama, mas não quer ver você aí. Jesus te ama, a Bíblia diz que Ele é fogo purificador, mas Ele também é fogo consumidor. Se você não se arrepender,
do seu pecado, no dia do juízo você será consumido. Mas se você se arrepender nesta noite, você será purificado como o ouro é purificado. Ele vai transformar você numa nova pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. E você então vai viver a novidade de vida que Deus tem para você. Vamos ler a Bíblia, meu irmão. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 e 16 diz assim: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Preste muita atenção, meu irmão. Esse texto é para hoje, não é para ontem. Por quê, pastor? Eu vou dizer que esse texto não era para o tempo de Paulo. Ah, pastor, não é. Esse tempo é para hoje. Porque eu nunca vi, irmão Clayton, tanta sabedoria humana nos altares. Eu nunca vi no tempo que eu estou vivendo. É pastor psicólogo, é pastor terapeuta, é pastor que fez curso do não sei da mente, da evolução, do não sei o que, fez curso daqui, do perequetê. Eu não quero ficar bravo porque entra na fila e me odeia. Eu nunca vi, meu irmão, tanta sabedoria humana em cima dos altares. Já dizia em 1900, um grande teólogo, professor, diz assim: as faculdades, os corredores da faculdade já perambulam. Olha que interessante a filosofia humana. Ele está falando de uma faculdade teológica na época. Já tinha as pessoas tentando botar psicologia humana, ensino humano, técnicas humanas. E olha o que Paulo fala, vamos lá. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Aqui, meu irmão, preste atenção. E você, pentecostal, aprenda a interpretar a Bíblia. Eu também sou pentecostal. Quando Paulo fala, quando Paulo fala com palavras ensinadas pelo Espírito, ele não está falando que é você ficar orando em línguas na frente do altar. Meu irmão, isso é uma piada. Meu irmão, existe um circo gospel aí que é uma piada. Desculpe o que eu vou dizer. Tem gente que sobe no altar e não prega a palavra inspirada pelo Espírito, mas prega línguas estranhas. Alguém aqui tem o dom de interpretação de línguas? O que Paulo fala? Se não há quem interprete, cala-te. E aí o cara vai para frente e começa: Deus manda uma palavra para você, para papá. E o povo não entende nada. Mas sabe o que acontece? O povo é tão bobo que o povo delira nisso. E o povo dá glória, o povo dá aleluia. Como você vai dar glória e aleluia uma coisa que você não entende, meu irmão? Não. O texto é muito claro, meu irmão. Vamos ver o que Paulo fala? Eu sei que a gente vai ficar curioso comigo, não tem problema. Olha o que diz: ensinada pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Interpretando Bíblia. Sabe quais são as verdades espirituais? Meu irmão, o que é a verdade na Bíblia? A Bíblia. Quem que escreveu a Bíblia? O Espírito Santo. Então, sabe qual é a verdadeira mensagem? É aquela que o pastor prega e interpreta a Bíblia. Ele pega um texto, meu irmão, isso aqui, Espírito Santo, não com interpretação fora de um contexto bíblico também, mas ele interpreta segundo a verdade do Senhor, segundo o que o Espírito Santo quis dizer. Esse é o culto espiritual. Irmão, nós estamos fazendo o nosso culto espiritual no circo. Desculpa a minha sinceridade, meus irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Irmão, a Bíblia, o culto espiritual é isso que Paulo está dizendo. Eu não vim com vocês com palavras e ensinamentos humanos, mas ele diz, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. E aí entra a questão. É aquilo que eu falei. Quem é espiritual entende. Quem é espiritual pega. Quem é espiritual recebe. Quem não é, volta bravo para casa.
critica, né? Não entende, não é assim. Porque a palavra do Senhor ela é interpretada, e aqui eu não estou falando de interpretar línguas estranhas, estou falando de ensinamento bíblico. O texto é claro. Você interpretar as Escrituras e trazer o texto, não o que você pensa, não o que você imagina. Olha que interessante, segue o texto comigo. Aí ele diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Aqui o pentecostal diz: pastor, mas é que vocês não têm o Espírito, por isso que vocês não aceitam o que acontece muitas vezes no nosso culto. O irmão subir no pilar e ficar dando de cabeça no pilar, isso é espiritual? O irmão ficar rodopiando sem um aprofundamento que acontece no terreno humano, isso é espiritual? Meu irmão, por favor, fora as outras coisas que a gente vê. O irmão da metralhadora, isso é micagem pura, isso é meninice pura. E diz que isso é espiritual. O nosso culto é espiritual. Espiritual, meu irmão? Isso aí, o homem espiritual decide na hora. Você não tem nada de Deus. Você não tem nada, meu irmão. O homem espiritual, que é espiritual, ele olha, isso é carne pura, isso aí é emocionalismo puro. E o pior de tudo aí que eu vou falar, às vezes até espírito maligno prostrado. Até espírito maligno prostrado, porque quem me acompanha há anos sabe, né, irmã Simone? Nós já vimos tanta coisa nessa vida, né? De achar que era do espírito, se eu orar, ir lá orar e era um demônio puro. Você está entendendo, meu irmão? Então vamos seguir em frente. Olha o que ele fala aqui, meu irmão. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não é capaz de entendê-las. Preste atenção. Aí o cara vai dizer assim: tu viu, pastor? É que o senhor não entende, o senhor é loucura, o cara subir no pilar e ficar dando de cabeça no pilar e dizer que é o Espírito Santo. Não, peraí. Isso aqui é loucura, a interpretação. O que é loucura para o mundo é você, entenda, o que é loucura para o mundo, isso é escândalo. Paulo fala que isso é escândalo. Agora, o que é loucura para o mundo é você trazer a palavra da verdade e dizer: olha, o que Deus disse é homem e mulher e não tem mais do que isso. Isso é loucura para o mundo. Sabe o que muitas igrejas fazem e acham que isso é espiritual e acham que isso é escândalo, é motivo de deboche, de escárnio nas redes sociais. Agora, você quer escandalizar o mundo de verdade? Você quer fazer o mundo olhar para você e dizer que é loucura? É você pregar a verdade, aquilo que o Senhor estabeleceu como verdade absoluta, e você dizer: eu não aceito isso. Aí sim, o mundo nos chama de louco. É loucura. É loucura não aceitar isso, é loucura não aceitar aquilo, é loucura. Diz em Mateus capítulo 5, quando o Senhor fala sobre a bem-aventurança, Ele diz que nós seríamos odiados, perseguidos, presos e até mortos. Por quê? Porque nos posicionaríamos defendendo a verdade. Quem vai ser preso por subir num pilar e ficar dando por cabeça? Quem vai ser preso por uma igreja que fica todo culto, todo mundo rodopiando? Você acha que o diabo está preocupado com isso? Você acha que o diabo está preocupado com aquelas loucuras que acontecem em muitos cultos que as pessoas acham que aquilo é espiritual? O diabo não está nem aí, o diabo está dando risada. O mundo, sabe o que o mundo faz com isso? Eu vou dizer para você o que o mundo faz com isso. O mundo pega e cria meme na internet e eles dão risada. Mas agora pega uma pregação do pastor condenando o pecado, você vê o que o mundo faz. Nos chama de louco, retardado, retrógrado, atrasado, homofóbico, e isso e aquilo. Aí sim, aí, meu irmão, está no caminho certo. Quando você é odiado pelo mundo, quando você é perseguido pelo mundo, como nós temos muitos pastores, homens de Deus aí, que estão se posicionando nas verdades espirituais. Por que são verdades espirituais? Porque veio do Espírito, porque veio do próprio Deus, e Deus é Espírito, sim ou não? Amém. E aqueles que o adoram têm que adorar em Espírito e em verdade. Eu tenho que adorar ligado com o Espírito de Deus e firmado na verdade do Senhor. Aí sim eu vou ser perseguido. Aí sim as pessoas vão me odiar.
Mas uma igreja que parece com o mundo, Cleiton, tu acha que eles estão preocupados? Uma igreja onde virou quase um manicômio de loucuras dentro da igreja. Desculpa, meu irmão, sei que hoje o pessoal vai sentar ré por mim, não tem problema. Onde ninguém entende nada, onde o pastor está pregando, o outro está gritando, o outro está rolando, o outro está pregando. Que culto é esse? A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele é ordeiro. A Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Então quer dizer, o Espírito está sujeito a mim nessa noite. Então ele não vai atrapalhar a mensagem que eu estou trazendo, sabe por quê? Porque é ele que está falando. Você acha que o Espírito Santo, eu não consigo entender? Aí o pastor está pregando, a outra está rodopiando, a outra está profetizando, a outra está revelando. E o pastor está ali, falando para quem? Meu irmão, a Bíblia diz que o culto tem que ter ordem e decência. Eu estou pregando Bíblia, meu irmão, não é o que Paulo fala. E é o pastor que todo mundo gosta. É o apóstolo que todo mundo gosta. O apóstolo Paulo que fala sobre isso. É o apóstolo mais citado, mas o menos compreendido. Por quê? Todo mundo gosta de citar o quê do apóstolo Paulo? O pastor da graça. Hã? Pastor, o apóstolo da graça. O apóstolo dos gentios. Mas vamos estudar a fundo o que ele ensina sobre culto, sobre Santa Ceia, sobre vida espiritual. Será que a gente vai gostar? Será que a gente vai amar tanto quanto a gente ama Paulo, como muitos pastores amam? Quando Paulo fala sobre os dons, se você não tem intérprete, o que ele diz? Ore em casa, porque quando você ora e não tem intérprete, você edifica somente a você mesmo. Mas quando nós estamos no coletivo, na igreja, meu irmão, se alguém for orar, tem que ter um intérprete. Por quê? Porque quando Deus está no coletivo, Ele fala para todo mundo, Ele não fala para uma pessoa só. E é Paulo, meu irmão, não sou eu que estou falando. Vamos seguir em frente? Diz assim, versículo 15: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Sabe, meu amado, o homem espiritual mesmo, ele não é discernido. E eu provo para você. Lembra dos profetas? Alguém gostava dos profetas? Os profetas eram amados na sua geração, e eles eram homens espirituais. Por quê? Porque eles tinham contato, um canal direto com Deus. Eles ouviam, eles falavam segundo a vontade de Deus. Eles não eram amados. Todo profeta bíblico nunca foi amado, porque ele nunca foi discernido. Porque ele sempre vinha contra o sistema. Ele sempre vinha contra a carne da humanidade. Quando eles achavam que estava tudo bem, vinham para ele e diziam, está tudo errado. Quando eles achavam que estavam indo no caminho certo, o profeta de vocês está indo para o caminho errado. E aí não discerniam ele. Porque daí se levantavam os falsos profetas e não, Deus é conosco, nós vamos vencer a batalha. Aí eles iam para a guerra e perdiam. Como aconteceu com Saul. Saul não teve coragem de consultar Samuel, o verdadeiro profeta espiritual, porque ele sabia a resposta que ele receberia de Samuel. Então ele foi consultar os falsos profetas. E ele foi para a batalha e perdeu a batalha. Perdeu a sua vida, perdeu a vida do seu filho e de muitos homens. Isso é que acontece, meu irmão, preste atenção, quando você perde a tua vida espiritual, você perde os teus filhos para o mundo, você perde a tua igreja para o diabo. Você está entendendo? E você perde a tua salvação. Porque você perdeu a tua vida espiritual. Saul já havia perdido. O Espírito do Senhor não estava mais nele, não falava mais com ele, e ele também não queria consultar os homens espirituais, porque ele sabia que ia ouvir o que não agradava. Aí sabe o que ele foi consultar? Aí ele foi consultar um espírito morto. Mas o que isso quer dizer com isso? Eu vou te mostrar biblicamente. Sabe o que é consultar o espírito morto? Tem muita gente consultando espíritos mortos dentro das igrejas. Ah, pastor,
Eu vou explicar para você, calma. Eu vou te dar essa revelação que Deus me deu. Certa vez, um homem chegou para Jesus, para você entender de onde eu tirei essa conclusão, tá? Certa vez um homem chegou para Jesus e disse: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu voltar a enterrar meu pai, depois. O que Jesus disse? Deixa os mortos enterrar os mortos. Peraí, eles estavam mortos? Fisicamente não, mas eles estavam mortos espiritualmente. Adão, quando pecou, ele morreu? Fisicamente não, mas ele morreu espiritualmente, porque o Espírito do Senhor já não estava mais sobre ele. Pastor, então, o que é consultar morto? Tem muito crente consultando morto, tem muito crente seguindo o pastor morto, tem muito crente seguindo defunto. Por quê, pastor? Porque o pastor já perdeu a vida espiritual há muito tempo. Ele comanda pela carne, ele comanda pelo eu, ele comanda pelo ego. Ele deixou de ser pastor para se tornar um gestor. E quando você está morto, você não ouve mais a voz de Deus. Foi o que aconteceu com Samuel. Samuel, em vez de buscar um profeta vivo, ele vai buscar o quê? Um profeta morto. Porque ele queria ouvir o quê? O que agradava a ele. Tem muito crente buscando profeta morto. Não tem vida com Deus, não tem, pastor, não tem vida espiritual. E quando eu falo vida espiritual, não é porque profetiza. Você pode ficar 10 horas profetizando na minha frente, não. Em línguas. Isso não vai gerar nada no meu. Oh, meu Deus do céu! O cara fala hebraico, russo, grego, suíço. Você pode ficar, meu irmão. Você vai perder tempo, porque para mim não denota espiritualidade. Mas o dia que você seguir a palavra de Deus, o dia que você for um bom pai, um bom marido, um bom amigo, um bom cidadão, o dia que você amar aqueles que te odeiam, o dia que você orar pelos que te perseguem, o dia que você entender, ter misericórdia e compaixão daquele que necessita, aí, meu irmão, nós estamos começando a falar a língua do Senhor. Amém. Glória a Deus. Porque eu estou citando a Bíblia. Características de um homem e uma mulher espiritual. O dia que você tiver autocontrole, o dia que você deixar de ser fofoqueiro, o dia que você, entendeu, meu irmão? O dia que você deixar de ser faccioso. Tem gente que ama fazer uma facção, uma briga, uma contenda. Aí você pode dizer que você está se tornando um homem espiritual, uma mulher espiritual. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você entendeu da onde eu tirei então a conclusão? Quando você busca, aí eu entendo um pouquinho que Salmos capítulo 1 diz. Você lembra? Não buscar conselho no ímpio. Sabe por quê? Porque o ímpio é morto espiritualmente. Ele não tem nada de bom para te falar. Meu irmão, tem muitas coisas que eu faço que as pessoas não têm noção. Uma das coisas que Deus me deu é o aconselhamento. Você pode achar, pastor tem um jeitão, ele é espoleta, ele é. Mas quando as pessoas vêm até mim buscar um aconselhamento, eu não falo de mim. Eu aconselho segundo as Escrituras. Graças a Deus, muitas pessoas, minha esposa sabe, eu tenho contato. Às vezes é de madrugada, meu irmão. As pessoas estão ligando para mim, pastor, eu preciso de uma resposta. E eu digo, pastor, seu pastor, eu vou ser bem sincero aqui, meu irmão, não vou citar o nome dessas pessoas, né? Não tem como eu falar isso com o meu pastor, ele não vai entender e ele não vai me dar resposta. Eu preciso que o senhor me dê uma resposta bíblica, pastor. E eu sei que o senhor vai trazer nas Escrituras. Eu amei, então vamos lá. Não sei se tu vai gostar da resposta. E as pessoas, é exatamente isso. Porque eu estou cansado de ouvir respostas bonitas, de que vai dar tudo certo. E passa ano e vem ano e as coisas continuam do mesmo jeito. Você nunca teve essa impressão? Meu irmão, para e pensa. Meu irmão, você tem que alguma coisa está errada. Quando você vem culto de segunda a segunda e a tua vida não muda, as coisas continuam mesmo. E você vem o ano inteiro na igreja e passa um outro ano e nada mudou. Alguma coisa está errada. Deus é que não é. Você pode ter certeza que Deus é que não é. Poderia te dar a resposta, vou te dar alguns rapidamente. Ou você que é duro de coração, ou você que é uma pessoa de ânimo dobre, um dia uma coisa, outro dia outra. Ou você que é inconstante, ou você que está edificando a tua vida na areia,
Ou você que está em pecado? Porque a Bíblia diz que o pecado nos faz separação entre nós e nosso Deus, e por isso que Ele não nos ouve. Se está entrando e saindo ano e a tua vida continua a mesma, meu irmão, o problema não é a igreja, o problema não é o pastor, o problema não é Deus, o problema somos nós. Você entende isso, meu irmão? Porque todas as vezes que eu vejo na Bíblia, aquelas pessoas que buscaram em Deus, a resposta obtiveram. Todas as pessoas que foram buscar em Deus um favor, obtiveram. Qual foram aqueles que não conseguiram? Eu tenho uma live, nós fizemos uma sequência de live lá na rádio, e como eu gostaria que as pessoas tivessem assistido essa live. Foram vários cultos seguidos, nós fizemos várias lives, e nós falamos sobre encontros com Jesus. E eu falei daqueles que tiveram encontro com Jesus e mudaram as suas vidas, e eu também falei daqueles que tiveram encontro com Jesus e não mudaram as suas vidas. E eu falei por quê? Porque é impossível a gente ter um encontro com Jesus, meu irmão, e não mudar, a não ser se você não queira, como o homem rico, né? Como muitos fariseus, como pessoas que não quiseram abandonar o pecado, com pessoas que não quiseram pagar o preço, e muitas vezes o preço é você abandonar a tua velha vida. Então essas pessoas, elas tiveram encontro com Jesus e não mudaram. Então muitas vezes são pessoas assim na igreja. A Bíblia diz que Jesus passou por 3 cidades. Primeira cidade dele, né? Nazaré, Cafarnaum e Betsaida. Essas 3 cidades, a Bíblia diz que Jesus não operou milagres. Por quê? Porque Jesus perdeu o seu poder. Porque havia uma pedra como é que se chama aquela pedra do Superman lá? Kryptonita, que tirou o poder de Jesus? Foi isso? Não. A Bíblia diz porque o povo não creu, porque o povo não teve fé. Porque o povo olhou para Jesus, esse aí é o filho de José, o carpinteiro. Os irmãos e irmãs dele moram entre nós. Então tem várias coisas que impedem o milagre de Deus na nossa vida. Então esse é o problema. Você está entendendo? Por que tem pessoas que ajudam a igreja? Ano, entra mês, isso é mês. E a palavra do Senhor nos diz que Ele nos chamou para viver em novidade de vida. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se faz novo quando eu me transformo uma nova pessoa. Mas se eu continuar a velha pessoa, os velhos hábitos, as velhas manias, nada vai mudar. Quem está me entendendo? Dá uma glória aí. Glória a Deus. Vamos lá então. Estou quase encerrando. Mas quem é espiritual decide todas as coisas, e Ele mesmo ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí, meu irmão, aí eu posso dar a resposta de Paulo. Ele faz uma pergunta: quem entendeu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? O homem espiritual, é isso que eu falo. Quando ele se torna um homem ou uma mulher espiritual, ele tem visões, revelações de Deus que para o homem carnal não entende, ele nunca vai ter. Por isso que eu entendo por que tem pastor pregando ano após ano sempre o mesmo texto. Chega a ser até uma piada. É a Bíblia dos 4 livros. E dentro dos 4 livros, dos 6 versículos e 8 capítulos. Meu irmão, eu sei que eu estou falando porque eu ando por aí, meu irmão. Deus tem me mostrado coisas. Eu não estou condenando ninguém. Eu oro pela vida desses pastores, eu oro pela vida dessas igrejas. Porque você vira e mexe, meu irmão, é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma revelação. É a mulher com fluxo de sangue, é os 10 leprosos, é o não sei o que, é a mulher cananita, é não sei o que, é a mulher do tanque, o homem do tanque de Betesda. Isso não é as pregações. É a samaritana. Como se a Bíblia não tivesse 66 livros. Mas é que como ele não tem uma vida espiritual, como ela não tem uma vida espiritual, não há revelação.
Sabe por quê, meu irmão? Porque quando eu não tenho uma vida espiritual, eu não entro no Santo dos Santos. Quando eu não tenho uma vida espiritual, eu não saio do átrio. Sabe o que é isso, pastor? Sabe o que é o átrio? Eu não quero ficar só no átrio. Ah, pastor, é bíblico isso? É, vou provar para você. Sabe o que é o átrio? O átrio é no pátio, aonde aqueles que não eram sacerdotes, sumos sacerdotes, eles podiam chegar até ali, irmão pai, não passava dali. Mas através de Cristo, isso acabou. O véu foi rasgado de cima a baixo. E Pedro diz que todos nós somos o quê? Povo eleito, nação santa, sacerdotes reais. Então quer dizer, eu posso sim chegar no santo dos santos. Eu posso ter a revelação profunda, assim como João teve a revelação profunda do Apocalipse. Eu posso. Mas para isso acontecer, meu irmão, eu preciso ser um homem e uma mulher espiritual. Eu preciso buscar isso. Eu preciso desejar. E aí, quando eu sou um homem ou uma mulher espiritual, Deus começa a revelar. E aí que entra o que Paulo fala. Tem pessoas que não entendem, porque é profundo demais. Eu sei que às vezes eu trago alguns textos para vocês aqui que os enchem pela cara dos irmãos. Você fica assim, eu entendo. Paulo também, muitos dos textos dele não eram compreendidos. Pedro escreveu isso. Eu sei que muitos não entendem os escritos de Paulo porque não são doutos. Não tem uma vida profunda. Meu irmão, então você precisa ter essa vida profunda. Por isso eu digo para você, a igreja precisa crescer, a igreja precisa amadurecer. Nós precisamos voltar a ser homens e mulheres espirituais, cheios do Espírito Santo. Sabe o que o Brasil precisa? O Brasil precisa, meu irmão, que os homens e mulheres espirituais voltem a bradar nos quatro cantos dessa terra. Eu sei que nós não vamos ser compreendidos. Lembra de João Batista? João Batista foi compreendido? Ele foi entendido na geração dele? Não foi. Aliás, todos os profetas não foram. Sabe quando é que o profeta é honrado, Cleiton? Você sabe quando é que o profeta é reconhecido como profeta? A hora que ele não fala mais. A hora que ele está morto. Jesus disse isso. Quando eles estavam no meio de vós, vocês não honravam. Sabe por quê? Porque o profeta fala que eu não gosto de ouvir. O profeta traz o íntimo e o profundo do coração de Deus. Quando eu acho que está tudo bem, você diz, Uma Simone uma vez, foi tu que me falou isso, né, Simone? Eu lembro disso. Ela disse, pastor, sabe o que eu sinto quando o senhor está pregando lá, quando Deus está usando a sua vida? Eu sinto que eu estou num barquinho. E aí o senhor começa a pregar e parece que começa a quebrar aquele barquinho. E daqui a pouquinho eu estou só num pedaço agarrado num pedaço de madeira. Lembra, irmã Simone? Estou agarrado só num pedaço de madeira. Sabe quem é esse pedaço de madeira? É Jesus Cristo, exatamente. Nós temos que estar agarrado nele. Sabe o que esse barquinho representa? Da irmã Simone, que quando ela falou isso? Porque muitas vezes nós achamos que está tudo certo, está tudo seguro, que nós estamos em águas tranquilas e nem imaginamos a situação que nós estamos até que o Senhor mostre. Até que o Senhor diga, não está nada bom, não está nada certo, não está vendo, meu filho. Meu irmão, vou fazer uma pergunta para vocês. Estou encerrando. Olha para o mundo. Você acha que o mundo está bom? Foi encontrar uma menininha de 7 anos ontem, dentro do container, ali em Porto Alegre. Uma mãe matou sua filha dentro de um apartamento, a facada. Você acha que está tudo certo? Você acha que a igreja está no avivamento? E tem gente que acha que está. Que o Brasil está no avivamento. Que nós estamos, irmão, por favor. Quem é cego não enxerga mesmo. E eu vou provar para você. Estou encerrando. A Bíblia diz, Jesus falou, os fariseus, os religiosos, quem eram os religiosos? Eram homens carnais,
Homens que seguiam a sua vida religiosa carnalmente. Jesus disse: vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Assim está muitas vezes a igreja do Brasil. Cega e achando que está enxergando. Eu gosto de um texto que quando Jesus está entrando em Jerusalém, e a Bíblia diz que as pessoas entenderam, viram quem era Jesus, começaram a jogar folhas de palmeiras e dizer Hosana, né, saudar Jesus vindo. Enquanto isso, os fariseus, o que eles fizeram? Mandaram o povo se calar. Porque nós estamos orando para que o Messias, e o Messias já estava passando. O Messias está passando, irmão. O Messias está passando. Como assim, pastor? O tempo da graça está passando. Não perca a passagem do Messias na tua vida. Peça para Deus abrir a tua visão nesta noite. Se nós temos que fazer uma oração, a oração é: Senhor, abre os meus olhos, eu quero te ver. Senhor, abre os meus ouvidos, eu quero te ouvir. Porque, se meu irmão, a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça. E sabe quem são esses ouvidos? São ouvidos espirituais. Se eu pudesse falar tudo que eu tenho no meu coração. Há anos atrás, muitas pessoas aqui, eu disse: meu irmão, cuidado, tua igreja não está indo no caminho certo, teu pastor não está dizendo, não, pastor é o nome de Deus, meu pastor é apóstolo. Meu irmão, estou vendo coisas que não condiz com a Bíblia. Estou vendo que a igreja de vocês está indo no caminho que não é certo. Não, homem de Deus, Deus direciona ele. Muitos daquela época hoje não estão mais naquela igreja. Muitos daquela época que disseram que estava certo, hoje sabem que não estava certo. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vezes eu quero enxergar aquilo que eu quero enxergar. Enquanto você quiser enxergar o que você quer enxergar, você nunca verá a verdade. Mas no dia que você dizer: Senhor, eu quero ver com os teus olhos, aí você vai entender muito do que eu estou falando hoje. Muito que você de repente está tocando pedra em mim hoje. Sei na rede social, de repente está sentando. Pastor, prega sempre. É o que Deus toca no meu coração, meu irmão. É o que Deus toca. Eu poderia pregar tanta coisa bonitinha para vocês, tantas rosas, mas eu sou um pastor dos espinhos. Amém? Por quê? Porque os espinhos ninguém quer, mas Jesus botou os espinhos. Eu quero os espinhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que quem não toma a cruz, e cruz tem espinho, cruz tem fel, cruz tem rejeição, cruz tem escárnio. Zomba de mim, não tem problema. Me persiga, não tem problema. Cruz tem ódio, tem odiar Jesus na cruz. Tem tudo isso. Mas tem gente que não quer a cruz. Quando Jesus diz: toma a cruz e me siga, é isso que ele está dizendo. Se prepara para os espinhos, se prepara para o fel, se prepara para as burdoadas, se prepara para a perseguição, se prepara porque tu não vai ser popular. Se prepara, porque poucos vão sobrar do teu lado. Mas eu me alegro, porque esses poucos que sobrarem são os poucos que subirão comigo na eternidade. Sabe por quê? Pastor, o que o senhor está falando? Vou te mostrar biblicamente. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Estreito é o caminho que conduz à salvação. E poucos são aqueles que entram por ele. Não te engana, meu irmão. Naquele dia não vai ser muito, não. É uma multidão, mas comparado com a multidão que vai ficar na terra, ela será bem menor. Eu quero estar no grupo menor, amém? Eu quero estar no grupo menor, amém? Mas eu quero ser salvo. Eu quero estar no caminho da salvação. Então eu oro para Deus todos os dias: Senhor, abre os meus olhos. Eu quero te ver. Eu quero te ver pelos teus olhos. Eu não quero te ver pelos olhos do mundo. Esse é o problema.
Tem muitas pessoas que querem chegar pelos olhos do mundo. Amém? Você compreendeu? E agora encerrando aqui, diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí Paulo responde: nós. A gente pode entender a mente do Senhor. E eu oro muito para a minha esposa, sabe? Eu disse, às vezes eu estou quieto e disse: eu quero entender isso. Eu quero entender como que o Senhor. A minha filha me perguntou na live domingo: quando o Senhor encontrar Jesus, a Joana me perguntou, né? Joana perguntou: qual vai ser a pergunta que tu vai fazer para Jesus? E eu disse: eu quero entender o amor. Porque o amor é muito profundo, meu irmão. Se tem uma pergunta para Jesus, eu não quero perguntar se teve dinossauro na Terra, como é que a Terra foi construída, se foi Big Bang, se foi não sei, eu não quero saber nada disso. Mas eu quero dizer: Senhor, me explica esse amor. Esse amor que é tão difícil de ser entendido. É, não é? Porque eu olho para dentro de mim e digo: Senhor, só o Senhor para me amar mesmo. Só o Senhor para me aceitar. Eu olho para esse mundo, do jeito que está indo, e dizer que Deus está disposto a perdoar esse mundo. É inexplicável, mas por isso que eu digo: eu não consigo explicar. Como pode Deus, de repente, um estuprador que estuprou 10, 20, 30 crianças, de repente pedófilo, chegar lá e dizer: Senhor, me perdoa, eu estou arrependido, e Deus perdoar? Você já parou para pensar nisso, irmão Walter? É difícil de entender. É difícil. Mas isso é amor. Nós, limitados, muitas vezes não entendemos, mas nós podemos sim ter a mente de Cristo, ter a revelação de Deus, o entendimento. Por isso que Paulo fala: discernir os tempos. Discernir é entender, é compreender, irmão. Eu olho para Deus: Senhor, eu quero compreender o tempo que eu estou vivendo. Eu quero entender esta geração. Revela. E Deus fala, meu irmão. Ele revela. E aonde é que Ele revela, pastor? Nas Escrituras. Você começa a ler as Escrituras, você começa: entende. Está aqui. Legal. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Sentado mesmo, fica sentado aí, meu irmão. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Amém? E a oração dessa noite é uma só. Senhor, abre os nossos olhos. Abre os olhos da Igreja Batista Nova Vida. Senhor, abre os olhos da liderança da Igreja Batista Nova Vida. Porque se nós não tivermos discernimento espiritual, Senhor, nós nos tornaremos mais uma igreja carnal. E nós não queremos, Pai. Nós não queremos ser comandados por um homem. Nós não queremos ser comandados por uma mente humana, por uma técnica humana. Mas nós queremos ser dirigidos, direcionados pelo Teu Espírito Santo. Pai, esta noite eu não peço almas vidas para a Tua igreja, não. Porque eu creio na Tua palavra que diz que o Senhor irá acrescentando a cada dia aqueles que são os seus. Mas eu oro nesta noite que o Senhor torne esta igreja espiritual, cheia do Teu Espírito Santo, para que quando estas vidas vierem, nós possamos, Pai amado, ensiná-las, orientá-las segundo as Tuas verdades, as Tuas Escrituras. Que todo aquele que o Senhor entrar naquela porta, possa ser impactado não por palavras de sabedoria humana, mas pela Tua verdade, pela Tua revelação das Tuas Escrituras. Em nome do Senhor Jesus, abre os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a Tua voz, para que nós não venhamos ser seduzidos, Pai, por esse espírito maligno que enganará as igrejas nos últimos tempos, pelos espíritos de Balaão, pelos espíritos de Jezabel. Muitas igrejas estão prostradas a esses espíritos, Pai, a luxúria, a vaidade, mas que nós venhamos ouvir somente a voz do Teu Espírito Santo, mesmo que doa, mas se é a Tua voz eu quero ouvir, Senhor, mesmo que vá contra aquilo que eu muitas vezes não quero, ou contra aquilo que eu quero,
mas eu quero, Senhor, ouvir e obedecer a Tua palavra e a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, amado? Graça e paz. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos com Deus.